Oi, 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 eu sou o Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast, programa de rádio totalmente voltado a falar de música, sempre recebendo convidados especialíssimos para tratar do assunto. E hoje, olha só, episódio número 69. Isso não foi um papo, isso foi uma aula com Brisa Flow, multiartista, multitalentosa, uma figura incrível. E eu sugiro a você que ouça tudo com muita atenção. Confere esse papo. Brisa, muitíssimo obrigado você ter vindo hoje aqui, especialmente muito trânsito, muito frio. Eu mesmo quase meti um atestado hoje, só que o podcast é meu, eu precisava vir. No caso, eu sou a Brisa Flow, não tem como falar pela... Às vezes eu falo, eu queria processar a Brisa Flow. Ela não me dá um descanso. Cara, bom, primeira coisa, o podcast, ele nasceu da vontade de ficar sempre falando de música e falar cada vez mais de música. Mas pra mim também ele tem uma função importante que eu vou me forçando, eu vou me mantendo atualizado de tudo, eu fico pesquisando música, que é uma coisa que às vezes a gente deixa de lado, assim, né? E é um negócio que, como artista, assim, a gente não pode parar de fazer nunca, né? Uhum. E aí, ouço falar de você já há um tempão e nunca tinha parado, assim, pra ouvir, assim, sabe? Deixa eu dar um play no disco e tal. E aí fui pesquisando umas outras coisas. E uma grata surpresa que, assim, a prova de fogo é cantar na TV. Ah, é? Você acha? Eu acho, sabe por quê? Quem não é do métier não sabe disso, mas, assim, tem uma questão técnica ali de cantar na TV que não tem maquiagem pra voz, né? É difícil, eu acho. Não tem maquiagem. Errou. Não tem muito, né? Fica aquela voz chapada ali na tela, né? Assim, se não souber fazer o que tá fazendo ali, já fica, né? Confuso. Já fica esquisito. E eu sempre assisto o Cultura Livre, né? Da Roberta. Eu fiz o Cultura, foi muito legal. Sim. E, cara, me surpreendi muito. Falei assim, rapaz, a mulher canta de verdade, porque estúdio, né? Estúdio a gente consegue fazer um monte de coisa. Eu tava muito nervosa, nem acho que eu entreguei o que eu cantaria lá em casa, na aldeia, sei lá. Mas eu acho que eu mandei bem, acho que tá com a Roberta muito confortável, né? Também. Ela é uma menina muito foda e me senti, sei lá, parte de uma realização também, que é tá na TV Cultura, porque assim, eu adoro televisão, gosto de programa de televisão, mas eu não gosto do que a televisão acabou fazendo com a gente. Com certeza. Né, da nossa geração, eu que nasci nos anos 80, final dos anos 80. Então, quando tem um programa legal na televisão indo contra esse fluxo, que é essa coisa de cantar e fazer entrevista, deixa nervoso, porque eu falo, cara, eu quero fazer igual os que eu assisti de outros artistas, quero mandar muito bem, para isso ser um documento depois, as pessoas poderem ter Com certeza. de assistir, conhecer meu trabalho, um bom registro e uma boa troca de ideia, né? E que banda legal, né? Eu sempre tive muita sorte de ter muitos músicos incríveis, assim, pra tocar. Já costurei show com muita gente da hora. E ali tem vários parceiros que são muito fodas, né? Victor Prado tá comigo há muito tempo. Que é o trompista. A gente tá junto desde a minha primeira idealização de sair desse esqueminha só eu e meu DJ set, assim. Que demais, cara. Eu me surpreendi demais, assim, com a sonoridade da trompa. Trompa jazz, né? Cara, muito bom isso, muito bom, realmente, assim. Jazz flow. Tem algo único ali, né? E a função, bom, enfim, aí eu não vou ficar puxando a sardinha pro meu lado, pro lado dos sim. Quem tá assistindo vai gostar de saber dos instrumentistas de sopro e tal. Eu gosto muito, né, cara, sempre quando tem, assim, ainda mais quando tá deslocado da função clássica, né? Sim, que a grande trampo do Victor é esse, assim. Ele faz uma coisa que quase ninguém faz, ele brinca com flow, com hip hop, no instrumento que é clássico, que quase ninguém tá acostumado a ver com hip hop. Sim, não tá acostumado a ver fora de um contexto de orquestra, né? Exato,
Eu achei incrível, cara. Eu achei a sonoridade muito bem resolvida ali no programa, né? Que você tá com baixo, batera, teclado e a trompa, né? E mesmo depois em outras formações ali, depois com violão, né? Mudando de instrumentação. Gostei demais, cara. Gostei demais, assim, a coisa da sonoridade, como as coisas vão fluindo. E tem essa sinergia ali entre todo mundo tocando, que é um negócio realmente muito legal, assim. E eu não sei se você sabe, mas nós somos conterrâneos, que eu sou mineiro também. Sim, eu queria trazer esse assunto, inclusive, o cafezinho. Né, não? Cara, e assim, você tem uma história super rica, né? Você é Mapuche. Eu sou filha de chilenos que vieram do sul do Chile, que é o território Mapuche. Meu pai tem essa herança Mapuche, a gente é da família do clã Cogio, que é uma região ali dos vulcões. Estive lá recentemente com a turnê, a Biayala em Trânsito, foi bem legal. E bom, minha mãe e meu pai foram pro centro, vamos falar assim, para Santiago, quando eles eram jovens, na época da ditadura. Ficou insustentável morar lá também e acabaram vindo pro Brasil. Mas eu nasci em Minas Gerais, que eu falo que assim, eu sou uma Mapuche mineira. Que eu acho que o legal da transculturalidade é isso. Tem a nossa herança, DNA cultural, que tá ali presente dentro de casa, mas tem o fora também, que é o que eu vivi em Minas, o congado. Super. Primeira vez que eu toquei, eu toco clarinete, né? Ah, mesmo? Não posso falar isso na sua presença, porque comigo seria assim. Eu brinco de tocar. Não, eu não sabia disso. Eu já vi você tocando umas flautas e tal. Sim, eu comecei com sopro, muito legal, Thiago, tá aqui, assim. Que lá massa, em Minas, cara. lá em General Carneiro, que é onde eu fui criada, numa missa de procissão que abria vagas para as pessoas da periferia que queriam aprender instrumento. Que sensacional. Aí eu tocava em congado, Domingo de Ramos, essas coisas. Aí depois me envolvi com hip hop. Então tem um pouquinho dessa coisa de Minas, que é o sincretismo, bem forte. Essa coisa também do movimento artístico andino, o rap. Então eu falo que ainda faço rap mineiro, assim. Por mais que eu esteja há 12 anos aqui, né? Você deve ter essa sensação, assim, né? Mas eu tenho muita família no interior de Minas, né? Onde? Ah, cara, espalhado ali perto de Três Marias. Meu pai é de Itabirito. Adoro, já toquei lá várias vezes. Meu avô não é de Itabirito, mas o pai dele era de Itabirito. Meu bisavô, que era maestro de banda lá de Itabirito. Eu fui com banda lá pra Itabirito, que é um clássico lá. Você também começou nessa onda aí do maestro? Cara, mas não, é porque aí depois eu desconectei um pouco desse negócio, porque eu vim morar muito cedo aqui em São Paulo. Mas frequentando sempre muita família, assim, indo, vai pra roça, não sei o quê. Minas Gerais tem um lance indígena forte, né, cara? Muito forte. Infelizmente, triste com a violência, né? Sim. Mas tem uma herança forte pulsante ali. Eu tenho essa violência na minha família, né? Eu tenho uma trisavó indígena que foi capturada. Lá em Minas. Minas foi um lugar muito... Cara, eu tava assistindo, legal falar, a gente trocar essa ideia. Eu fui num festival agora de cinema, que eu tô inventando ser cineasta também, né? Não bastasse tudo que eu invento na minha vida. E foi muito legal, porque eu senti no momento da minha carreira, tipo, agora eu fui lá fazer esse programa e vários outros que eu tô fazendo, fiz vários festivais, Rock in Rio, Lollapalooza, com banda. Aí agora eu tô numa pesquisa de novo pra fazer o álbum. E eu falei, cara, eu tô me sentindo um pouco assim, na obrigação da indústria de álbum de 2 em 2 anos. Sim. Só que esse último álbum eu trabalhei tanto ele bem, foi tão legal, que eu também me rendi a viver o momento de trabalhar ele bem, sabe? E aí eu comecei a inventar de querer fazer cinema, porque dentro dessa turnê que eu fiz, eu comecei a fazer um documentário, a turnê chama Biayala em Trânsito, né? Só um parênteses, a turnê tá rolando ainda. A gente tá agora falta o último show no Brasil, que a gente tá estudando onde a gente vai fazer, pra apresentar um pouco desse briefing, assim, desse teaser do filme. E aí essa coisa de Minas Gerais mexeu muito comigo, porque assim, Minas Gerais tem uma herança indígena absurdamente forte, grande, porque tem essa história, né, Sabará, onde eu cresci, de ter essa herança colonial, de um lugar de capturar pessoas. E esse filme que eu assisti agora, um filme da Sueli Machacali, muito legal. Ela fala um pouco sobre a ditadura, que a gente teve esse festival que foi super... deu várias vozes para mulheres indígenas, cineastas. Eu fui assistir como pesquisa, assim. E esse filme, ele foi nessa raiz que eu sou filha da ditadura, de alguma forma, né, do que a ditadura fez na América Latina, lá no Chile. Só que em Minas, no sertão ali em Goiânia, o centro, principalmente do Brasil, que Minas Gerais está um pouco nisso, nessa parte do Cerrado, o que foi feito de indígenas sendo capturado para ser do exército,
mulheres capturadas para servir homens e criar quartéis de violência. A gente não sabe dessas histórias. Então esse filme conta um pouco sobre isso. E eu fui atrás de documentos no YouTube. Minas Gerais tem uma história com os Krenaks também, bizarra da ditadura, assim. E isso acabou ficando, né? Essa energia no lugar, que tem uma energia de luta, de resistência muito não contada de Minas Gerais. Porque se você vê o próprio Bandeirantes que tem ali em frente ao Ibirapuera, esse monumento que fizeram das bandeiras, ele tá direcionado para dentro de Minas Gerais, né? Até como o desenho da arte assim. Eles puxando o desenvolvimento para dentro de Minas Gerais. E esse nome, Minas Gerais, né? E que até hoje continua esse extrativismo cabuloso, que tem um circuito inteiro que vai dar lá em cima no Maranhão, que é como saem as nossas riquezas naturais em navios, Fortaleza, Maranhão, pro exterior. Então, Minas Gerais é o coração pulsante, a Chapada, até hoje, assim. Então, tem muita história naqueles rios. Né? Eu comecei a cantar em volta do Rio das Velhas, que tem esse nome também, por ser mulheres pretas e indígenas que ficavam ali cantando e fazendo seus afazeres durante o dia. Tem esse nome, Rio das Velhas também, que eu fui pesquisar. E tem essa coisa de ser um rio poluído, infelizmente, né? Então, minério, extrativismo. Eu falo que quem é artista de lá não consegue não... Você deve pegar isso no sopro também, não consegue não absorver isso que tá entre as montanhas. Meu nome é Brisa de la Cordilheira, né? Eu falo que minha mãe escolheu esse nome aqui das montanhas. Eu acabei indo para Minas Gerais, por mais que não tenha cordilheiras. Eu acho que a gente acredita na minha cultura que o canto vem do vento, o roof. Então, desde que eu moro lá, eu sinto que essa energia do sopro, do canto, do vento é muito forte lá. E eu ouvi várias histórias, né? De que o canto daquelas mulheres estão em volta do rio. E eu boto maior fé, eu acredito. Eu tenho certeza absoluta. Né? Devem estar. E tá isso na intuição, quando a gente vai improvisar. Isso... Galera de Minas é muito foda de fazer improvisação. O duelo de MCs é uma prova disso. A gente tem uma energia ali pairando entre as montanhas muito foda de som, de música, de resistência, enfim. Sim. A gente tem na nossa música a herança africana polirrítmica. Da coisa das engrenagenzinhas que vão se encaixando e tal. Mas o pulso, a batida forte no 1 ali, aquela marcação de... É o toré, né? Não tem como. É indígena total, né? É isso, é a mistura, é a junção dessas duas coisas, assim, que eu acho que é... E que a gente desconhece muito, né? A gente não sabe. Eu precisei dar uma volta gigantesca pra poder chegar nessa conclusão que deveria ser meio óbvia, né? Você estudou música? Estudei bastante. Estudei um pouquinho... Mas não trazem isso no estudo, né? Isso é foda. Não traz. Eu estudei em colégio jesuíta aqui em São Paulo. Segundo os jesuítas... Pior ainda. Os caras vieram aqui dar um rolê. Curaram a gente. Falou, pô, os índios estavam lá, a rapaziada morreu meio de gripe, a gente tentou ajudar, não deu certo. Não, quem tá fazendo um trabalho muito legal de analisar as cartas jesuítas e trazer isso de uma forma muito mais desconstruída, porque durante muitos anos eu não queria ler as cartas jesuítas, que eu falava, cara, São Paulo tem esse desenho aqui na Consolação perto, que direto a galera da arte urbana taca bomba de tinta vermelha pra mostrar que os jesuítas foram muito violentos com a gente. Recentemente teve um filme também que eu vi, uma série que é esqueci, essa tá na moda, 1800 e alguma coisa, enfim. Galera que estiver assistindo me corrige aí. Mas o que eu queria falar é sobre essa coisa dos jesuítas, dos indígenas estarem voltando muito nessa raiz, não para dar voz para um documento violento, mas entender como que ele narrava a gente, pra gente entender como que as nossas questões psicológicas, emocionais, do racismo, como o racismo nos atravessou, tá muito ligado a isso. E quem tá fazendo isso muito bem é a Geni, num livro Descolonizando Afetos. É um livro muito legal, ela fala sobre não monogamia, e todo mundo, não monogamia, relacionamento aberto, transar com todo mundo. E não é isso, né, galera da esquerda? Vamos evoluir, vamos pensar na monogamia como terra, o nosso corpo como terra, e ela faz isso, ela começa analisando as cartas jesuítas. Eu falei, cara, será que eu quero ler isso? Igual Veias Abertas, né, do Galeano. Será que eu vou passar da página 40? Que é só violência. Mas é bom a gente ver. Então você deve ter passado por isso. Essa coisa de... Os jesuítas, eles têm uma forminha muito
fácil de manipular as coisas. E até hoje, né? Tem sim. Eu estudei música, eu fiquei muito triste, cara. Eu entrei pra aprender várias coisas, no final eu saí fazendo uma monografia pra mostrar que o Villa-Lobos tinha roubado rítmicos de vários indígenas sem dar os créditos. Sim. Que na verdade, quer fazer algum... você é foda, faz alguma coisa sobre os indígenas, estuda o Villa-Lobos. E eu adoro o Villa-Lobos, cara. Acho que ele faz um trabalho muito legal, nacionalista, que foi importante pra construção dessa identidade separada de Portugal. E ele fez incrível, respeitou os indígenas. Só que na época ninguém falava sobre, cara, e apropriação cultural? Hoje em dia, se eu samplear alguém... Se eu samplear o Villa-Lobos... Entendeu? Dá ruim. Então, é foda isso. E a gente tinha que aprender essas coisas na escola, né, cara? Tipo, o pulso vem dos parentes, que a gente fala entre nós parentes, né? O pulso vem dos parentes. A organização branca da música é muito mais difícil de ser ensinada, eu sinto, como arte educadora, assim. Pode ser. Com eu o acho rap, que é porque ela é menos prática do que teórica, né? Com o rap, quando você chega com uma batida numa sala de aula, é muito mais fácil das criançadas, tipo, pegar o pulso, cara. um toré, fazer uma roda, uma palma da mão. Total. E o rap, ele não deixa de ser uma herança dessa época também, dessas costuras, né? Agora que eu tô há muito tempo, por exemplo, dando a oficina da charanga, que é uma prática constante já estamos indo pro 8º ano. Nossa, que cara, eu tô vendo, assim, eu quero ir. Quanto é difícil, quanto é muito mais fácil praticar a música do que ensinar, explicar o que é escala, o que é o arpejo, não sei o que. Harmonia. Cara, é mais fácil sentir harmonia do que fazer as claves, né? É muito mais difícil a pessoa fazer esse caminho de começar pela teoria para depois conseguir chegar na prática e tal. E geralmente é o contrário. Todo mundo, depois de um tempo praticando, fala: agora eu comecei a entender tudo aquilo que você fala, né? Então O Schomburg, agora eu entendo o Schomburg. Não, mentira, não dá pra entender o Schomburg. Não é a primeira vez que a gente fala mal dele aqui nesse podcast. Adorei! Amo. Cara, agora só de curiosidade. E esse clarinete? Quando foi isso? Cara, maluquice, né? Foi com 11 anos e eu nunca esqueci, assim. Que bom falar disso, que acho que eu nunca falei disso. Que foda. Foi o meu primeiro trabalho remunerado, sem ser artesanato, que eu já trabalhava meio que com os pais, assim. Então a gente já era uma comunidade, mas trabalhar sozinha, tipo, mãe, estou indo participar de um toque, era um domingo. Eu lembro que eu fiquei na segunda, terceira fileira, eu era a segunda clarinete. E aí, cara, ganhei R$100, foi demais. Uou! 11 anos. Aí eu comecei eu já sonhava em viver de música, né? Nessa época, assim, cara, música vai ser meu trabalho, igual nos festivais. E aí, clarineta, e eu acho isso muito doido poder falar isso. Eu acho que instrumentos de sopro e canto estão completamente ligados. Completamente. Tanto que eu nunca saí do sopro, depois de clarineta. Eu só ficava um pouco meio assim... Eu tenho um nariz mapucho, né? Então a galera ficava, o Lula molusco. Na época da construção da adolescência, eu não tinha essa autoestima de tipo, cara, sou o Lula molusco mesmo, mais foda que ele. Não, aí eu ficava, será que eu quero ficar passando racisminho? E aí depois eu comecei a entender que não era só isso, eu queria cantar. E aí eu não conseguia misturar muito a clarineta na época com o rap. Que o rap me atravessou ali já com uns 13 anos, eu já queria fazer rap, já não ia tanto, já vi que catolicismo não era pra mim, ficar lá tocando de uniformezinho de banda, nada contra, eu sei que é um trabalho legal, mas eu que gostava de figurino, de chamar atenção. E aí eu acho que o rap foi mais atrativo, que aí eu falo, mais atraente pra aprender música mesmo. E aí foi na minha carreira de rap, aí eu resolvi voltar pra clarineta e eu conheci o saxofone. Aí eu falei, eu acho que o sax talvez eu consiga fazer umas coisas mais legais, com pedal de loop e tal. Aí ainda falei, cara, não é isso. E eu nunca esqueci que um dia um artista falou assim pra mim, quando eu lancei meu primeiro disco, Neuen. Brisa, o que é esse nome? Era 2016, né? O que é esse nome, Neuen? Por que você não faz um nome em português mais fácil? Eu falei, cara, eu fiz um compromisso comigo. Todos os meus álbuns vão ter a ver alguma coisa com a minha descendência. Por mais que eu não queira falar, tipo, todo disco falar da minha cultura, posso falar de amor, de sexo. Exato. Mas que tem alguma coisinha ali que faça a pessoa dar um Google, que faça a galera sair um pouco da caixinha, pra não ter que ficar militante, que é chato também. Militante. Eu sou muitas mais coisas do que só ativista, né? E aí, o Neuen foi uma mistura disso, um pouco do que eu sou, assim. E na época, minha amiga falou assim, cara, legal, umas cordilheiras atrás. E aí, foi pros 20 melhores do Estadão.
Eu não tinha assessora, eu não tinha produção, eu tinha nada, eu não entendi nada. Eu tava no Chile, inclusive, com a minha avó. E saiu antes, porque eu não entendi que o Spotify tinha essa troca de mês com ano, que na gringa a galera coloca o mês antes do dia. E eu planejei pra lançar numa época e lançou em outra. Não, muitas coisas já. E aí, quando lançou, muita gente falou, por que você não toca flauta boliviana? E eu ficava puta com isso, porque eu ficava, cara... Primeiro, eu não sou boliviana, eu sou chilena. Nem sou chilena, eu sou mineira. Aí era tanta coisa pra desconstruir numa cabeça que ainda tava tentando entender quem eu era, sabe? Nesse mundo, assim. Ainda mais quando eu cheguei em São Paulo, que o racismo atravessa de outro jeito. Você que é de Minas. Quanto mais dinheiro... Diferente. A posição do corpo no mundo. Opa. E São Paulo é muita grana. E aí eu vivia num contexto periférico. Aí fui ascendendo alguns lugares. Meu corpo aprendeu muito os atravessamentos diferentes de São Paulo. A pessoa que eu era um corpo indígena, porque eu falei isso sobre a flauta boliviana, por exemplo, que você perguntou, era uma coisa que eu, dentro da minha concepção, vi tantos amigos bolivianos passarem racismo, que chamava de xenofobia, mas que hoje a gente entende que é uma xenofobia ligada ao território e aos fenótipos. Sim. Né, que uma pessoa de outro país, que seja branca, seja um país europeu e vem visitar o Brasil, é completamente diferente de um irmão boliviano. E aí, quando eu comecei a entender essa proximidade com os Andes, os bolivianos, os peruanos, o porquê que as pessoas me chamavam de boliviana, eu lembrei que foi essa construção de imagem racista que as pessoas viam e reproduziam pra mim. Então, elas me viam, sei lá, como uma boliviana que tocava flauta. E eu não queria reforçar um estereótipo, nunca gostei. Porque eu sinto que o estereótipo é uma forma da própria branquitude controlar a nossa arte. Muito. Sabe? De tipo assim, você é indígena, venha no dia do indígena. Você é mulher, venha no dia da mulher. E eu não gosto de nenhuma dessas caixinhas, tanto que eu detesto quando me inserem só em lista de rap feminino, porque eu gosto de estar ali, óbvio, gosto das minhas companheiras, mas eu quero estar nas listas de rap normal. Eu sei que eu bato igual com os caras, sabe? Da mesma forma que eu não quero estar numa playlist só de música indígena, quero estar nessa playlist também, se ela existe, ótimo. Tem gente que vai procurar ali pra desconstruir e vai me achar. Mas eu quero estar numa normal, top 50. E aí, isso, durante muito tempo, eu fiquei com medo de tocar as flautas, por medo de reproduzir um estereótipo, sendo que é uma coisa que desde criança eu toco, flauta andina ou carina. E aí, pra mim, foi bem legal curar esse lugar de começar a inserir nos shows e brisar, porque, querendo ou não, o show é um ritual. E é o momento que eu crio essa harmonia, assim, pra que São Paulo... Não, todos esses atravessamentos, a pessoa passa no meu show e fala, cara, eu fui num show no meio do Centrão lá, a brisa fez chover, que já aconteceu, e não fui eu. Foi os Encantados. Mas foi uma loucura, porque você começa a ligar um monte de som, e aí você relembra as pessoas para elas desconectarem um pouco dessa ótica de São Paulo, que faz... Quanto mais branco, mais rico, mais Sim. Qualquer coisa que represente uma diversidade gera um incômodo que as pessoas vão fazer você se sentir desconfortáveis e você ainda vai te questionar, será que era pra eu estar aqui? Muitas vezes eu me senti assim em São Paulo, tipo... Cara, nossa, óbvio, em outra medida, bem mais leve, assim. É isso, eu sei o que é isso. Era isso, eu lembro de moleque, né, tá aqui em São Paulo, assim, você é mineiro, tipo, qualquer coisa assim, que o pessoal não reconhece como, um sotaque carioca, um sotaque do sul, né, uma coisa genérica do sul, era baiano. Aí o povo achava que eu era baiano. Cara, e é muito isso que você falou. É uma forma de cercear, é uma forma de controle, é uma forma até de podar a nossa criatividade, de tudo isso. E eu, cara, fiquei pensando aqui agora... Hoje você fala com seu sotaque, né? Mas... Cara, você sabe que é isso. Em algum momento a gente passa por isso e fala assim, e aí, eu vou topar? Eu preciso ficar passando por isso? E eu fui escondendo o meu sotaque, cara. Eu fui escondendo e fui mudando o jeito de falar, porque eu falei assim, cara, eu não tenho tempo pra todo dia ter que ficar passando por isso aqui, o povo me remedando. Agora, quando a gente tá entre mineiros, vamos abusar agora. Nosso sotaquinho. Eu gosto do mineiro, que é tudo oralidade, né? Gente, tudo é na oralidade. Nossa. Ligação, faço ligação com minhas amigas de Minas até hoje, quando consegue. É bom demais. É bom demais, cara. Mas você sabe que eu pensei aqui, cara, um exemplo gigantesco disso, né? Você falou do Villa Lobos. Eu fiquei pensando no Pixinguinha. Ele também foi limitado, ele também foi cerceado por figuras, né? Que também
em outras frentes que são legais, mas que podaram ele e deixaram ele na caixinha e falaram assim, não, você é um preto, cachaceiro, essas coisas assim muito modernas, você não serve pra fazer isso daqui. Continua fazendo o seu chorinho e tal. Tem até uma colega, cara, Virgínia, esqueci o sobrenome dela, que ela tem um doutorado sobre o Pixinguinha, na USP, que ela fala exatamente disso. Tem um arranjo que o Pixinguinha escreveu do Carinhoso, um arranjo que ele fez mais no final da vida, assim, um arranjo tem tipo uns 8 minutos, assim, um arranjo de orquestra, longo e tal. E o primeiro minuto, assim, é um negócio super moderno que você quase não reconhece a música e depois ele entra no Carinhoso. Então ela faz uma análise meio assim, tipo, ele tentando fugir disso, ele tentando mostrar que ele tinha muito mais a dizer do que o que todo mundo isso é foda. Esperava dele. Nina Simone, né? É muito louco, cara. E assim, eu acho que aqui em São Paulo tem esse... É isso, né? Tem esse estereótipo, né? O personagem tocando a flauta na rua. Em todo lugar, né? E é muito bom tocar na rua, né? Mas o neoliberalismo criou essa situação de que tocar na rua é algo... É coisa de pobre, é coisa de... É entendeu? coisa de gente tá que não está dando certo na carreira. Exato. Sabe? Tipo, Exato. eu vou tocar na rua como se fosse uma coisa... Um salve aí pros artistas de rua, porque não é fácil, não. Quando não é os cana, é alguém achando que você é um vagabundo, né? Exatamente. Cara, me conta um pouquinho da tour e como é tocar nesses lugares e como é a recepção desses lugares, assim, de você ir pro Chile, ir pra Argentina, tá no Brasil, passar por esses contextos todos tão diferentes e tá a mesma banda te acompanhando. Então, não. É isso, assim, né? Porque eu tenho essa coisa de costurar com vários músicos, né? O Vitor agora, por exemplo, ele tá no Canadá, isso é muito bom, porque é um músico incrível também, que fica dependendo de gig. Acho que todos nós, né? Estamos sempre nessa onda da indústria musical meio contratante versus, né? Tipo, bilheteria, nicho que você tá, edital, não é? Enfim, a gente tá tudo sobrevivendo, né? Vamos falar assim. E o Vitor tá agora no Canadá e aí eu fiz a primeira parte da turnê com a banda que você viu, inclusive, uma parte, né? Com o Vitor e com Vênus e com Liz Ventura também, que segue tocando comigo quando a versão só DJ. Adoro a Liz, a gente tem um caminhado também muito legal, que é legal que funciona massa. Com banda ou funciona quando eu toco sozinha com Liz, ela, assim. Super DJ, pesquisadora, braba. Incrível. E aí, agora, na Bolívia, eu quis fazer uma outra forma, e isso é legal também no documentário, que eu mostro vários formatos que eu faço, porque é isso, às vezes... Uma loucura, a gente não tem verba pra levar todo mundo, a galera não quer dar aérea, sabe como é? Opa! E levar músicos, assim, que você Pode quer... Pode dormir todo mundo na mesma cama? Tipo... Aí, às vezes, uma não quer dividir com a outra, e a gente que é artista independente, é tudo no meu nome, então são riscos que acontecem. Nós sabemos que acontece tudo nas gigs, né? De tipo, cada músico com seus BOs, os contratantes, o tempo, aéreo, aeroporto, lá. E aí eu falei, cara, na Bolívia eu vou levar um outro formato, que também era uma vontade minha muito grande, de levar músicos pra me acompanhar, mas o que eu vou levar? Aí eu pensei em levar o Iaco Condorandino, porque o projeto que passou no Natura Musical, ele consiste nisso, levar eu com uma banda, uns músicos que me acompanhem, mas também com as participações. E como na Bolívia, a Abidjan, que tá no meu disco, ela é da Bolívia, a gente tem uma música juntas, Marrona Libre, que inclusive o videoclipe convido todo mundo a assistir. Que é o do último disco. É, do Janequeu. Esse videoclipe, tá inclusive passando agora na mostra de cinema indígena lá no Peru, passou na mostra de cinema no Chile, tá rodando o mundo. Esse videoclipe tá bem legal, que a gente conseguiu juntar essa cultura dos Andes, dos bolivianos, que é o lugar que tem mais bolivianos sem ser na Bolívia aqui no Brasil, e em São Paulo, tem uma migração muito forte. Então a gente juntou eles com os guaranis, que também são indígenas do território daqui. Eu quis juntar essas duas cosmovisões no clipe. Então tem eu e a Abidjan cantando. E a gente engravidou junta na época. Uia. Ela tava com... Acho que a bebezinha tem uns 3 meses a mais que a minha bebê. E aí a gente fez essa música, não grávidas. Depois a gente fez shows desse disco grávidas. E aí tivemos a bebê e começamos e fizemos a turnê com as bebês. Então a gente viajou, eu quis poder levar a família dela, e chamei o companheiro dela pra participar também.
O Brian, que ele é o De La Paz, ele canta muito da hora. Eles têm um coletivo que chama Canto PAC, que é um coletivo sobre essa desconstrução da moda, cosmovisão andina, hip hop. E levei também o Iaco, que também, como eu falei, o Condor Andino, ele toca flautas. Então eu falei, cara, vamos fazer um duo de flautas nos Andes, vai ser mágico esse momento. E a gente fez, e gravamos, em breve vocês vão ver. E aí, nesse contexto de chamar pessoas pra participar, chamei uma galera de lá, de La Paz. E isso é muito foda, porque assim, no dia, na noite que a gente fez, depois a gente fez 2 shows lá. Teve um dia na noite dos museus, que foi na rua. Então, assim, gente passando que não tinha ideia de quem eu era. Tocar pra essa galera foi muito foda. E fazer a galera gritar, assim. Eu falei meu portunhol, minha língua decolonial, que é portunhol, mapungundum, tudo misturado. Foi muito maneiro. E aí depois a gente foi pra Argentina. Aí lá eu fiz outro formato, que aí me acompanhou a Malca com os sintetizadores. E eu tocando também umas coisas, mais a Mono Brutal e mais a Sodomita. E aí foi com uma banda de lá também, que tocou, que é uma banda, como que eu falo, assim, só de mulheres. Mas não é um rap jazz, enfim. Tem que procurar lá, Negra Bugiani, que é muito legal. As meninas tocam muito, assim. E... Só um parênteses. Todos os nomes, todos os artistas que a gente fala Vamos aqui jogar o link. Então a gente cria uma playlist de cada episódio que tá na descrição. Ali você entra no streaming ali, vai estar lá. Eu mesmo já tô curioso pra saber quem é. Eu mesmo já tô curioso pra saber de toda essa galera aí. Continua. Não, e aí foi isso, assim, a Argentina foi essa loucura, porque eu tava com muito medo de tocar na Argentina, porque é um país que tá com o neoliberalismo tão aflorado quanto aqui também, e reacionários, enfim, fiquei um pouco com medo, mas fui otimamente recebida pela galera em La Plata do hip hop. A gente fez um show lá, e depois eu fiz um show em Quilmes também, fiz um show de uma jam em Buenos Aires, foi assim, bem legal. Voltamos e agora eu tô nessa fase de organizar o último show, porque quero documentar esse show, né, parte disso que eu quero fazer, assim, que é deixar registrado no cinema indígena, né, de Brisa Flow, o que foi fazer esse show. Então, uma das coisas que eu pensei foi fazer esse show em Fortaleza, talvez. Então, tô estudando, porque quero fazer um em São Paulo, mas queria fazer um em Fortaleza, porque o projeto, ele se chama Trânsitos de Abiyala. Eu pensei, pô, eu sou de Minas, eu vim do Chile, então eu quero fazer esse caminho de lá. Então, tem gravações em Minas também. E aí, fui pra Bolívia, que é o alto, mais alto dos Andes, o altiplano ali. Aí depois fui pra Argentina, que é território Mapuche também, porque o Chile e a Argentina foram divididos, mas é todo o nosso território que se chama Wallmapu, que na Guerra de Arauco ficou dessa divisão, o Chile estreitinho da cordilheira pra lá, e o Wallmapu, Argentina, que praticamente tem zero, você não vê um picho na rua falando de Mapuche, enquanto no Chile você vê a cultura Mapuche lá ficou muito forte, foi onde resistiu mais. E na Argentina, infelizmente, os parentes estão numa luta maior lá. Então eu quis documentar isso, que são 2 países, né, de território Mapuche. A Bolívia, por ser o altiplano, também tem toda essa cosmovisão andina, que é muito rica pro nosso continente. E eu falei, cara, se for pro Brasil, além de falar de Minas, de onde eu vim, eu quero poder falar do lugar, igual você falou, disso, quebrar essa onda de São Paulo, que tipo... Cara, o Nordeste, né, não é só... O sotaque diferente não é só Bahia. É o Cerrado, é o Nordeste, é o Norte. E aí eu tenho uma relação litoral, muito interior, foda. É muitas muita coisas. Coisa, Brasil é muita coisa, gente. Coisa. Não é o eixo Rio-São Paulo, é muita coisa. E Fortaleza eu tenho esse vínculo com a galera lá. E eu fiquei pensando muito tem um vínculo lá com a Cacica Pequena também, que eu conheci da aldeia lá. Eu falei, cara, acho que talvez esteja por aqui o show final da turnê, lá do outro lado. Aí eu falei que vou fazer um desenhinho, uma grande estrela de tudo que eu fui no continente. E quero continuar, né? Porque é isso, a gente escreve edital pra começar uma coisa. A minha ideia é tocar em mais lugares da América Latina, fiz contatos, porque era meu sonho, né? Todo mundo, eu vou pra Europa, já toquei na Europa, quero continuar, tocar em todos os lugares que eu puder. Mas é tão difícil, Thiago, fazer uma turnê. Nossa. Você já deve ter feito. Não sei, você já rodou algum país da América Latina. É foda, porque a galera tem boas intenções, mas não tem recurso. O Brasil tá muito à frente ainda em recurso. E a gente reclama, hein? É foda. Mas a gente tá um pouco à frente, assim. O Metá foi 2 vezes pra Colômbia. E eu fui uma vez só pra Argentina com crioulo. Foi babado, né? Em Buenos Aires foi bem legal. Mas também porque, assim, era um outro momento, né? E o crioulo tava muito estourado, assim. Então foi muito aquela coisa, assim, de reunir os brasileiros que estavam na cidade e tal. Tinha um pessoal de lá, mas ficou muito, assim...
entre o pessoal e tal. Na Colômbia, com o Metá Metá foi bem diferente, assim, né? Que aí a gente tava num festival com uma galera de lá, da faculdade de música. Eu adoro, eu gosto de rolê assim. Aí é outra realidade. E ao mesmo tempo, ver como se conecta, né? Uhum. Como essa galera que tava ali estudando música e tava interessada em ver o nosso show também, como é parecido com a nossa busca, né? De ficar criando coisas e tal. E aí o gancho para outra coisa que eu queria te perguntar. Aonde entra a improvisação nisso tudo? Porque eu acho que... Eu não sei, eu fiquei um pouco com a sensação, assim, de que a improvisação, essa experimentação, ela é uma grande ferramenta pra gente conseguir se inserir em tudo, né? Ela não é só fim, ela é um meio também, né? Porque ouvindo a sua obra, assim, ela é tão diversa e você passa por tantas coisas, por tantos coloridos e formas, e você transita, assim, de um jeito muito natural entre o rap e o canto falado e o canto cantado, né? Vem um pouco daí, da onde vem a sua... Você, Mapuche mineira, e da onde que vem a coisa de querer experimentar e de querer improvisar? E sabe, eu acho que vem muito de Minas Gerais, que eu continuo acreditando, assim, que Minas Gerais tem essa energia fluida dos cantos, porque eu acho que onde nascem os cantos, se é perto das montanhas, e essa coisa que as montanhas são as mais velhas, né? As sagradas. Então, pensando que elas têm um conhecimento, para você fazer bem uma improvisação, ela é muito sobre lugares que você já visitou. Eu sinto isso, mentalmente, quando você tá escrevendo a sua intuição, para onde você vai na improvisação, né? Até quando você tá tocando. Cara, eu vou pra um lugar que eu conheço, e quando eu vou num desconhecido, sempre tem um lugar pra eu voltar. Né? Tipo, às vezes você vai lá, tocou uma coisa, deu errado, mas você voltou pra um lugar seguro. Construir esse campo de lugar seguro e que ele seja cada vez maior, que seja um leque maior pra você ter vários lugares pra explorar confortável, é o grande desafio da improvisação. E isso consiste em saber lidar numa situação de ansiedade e adrenalina, que eu acho que é o modo sobrevivente, porque o improvisador, ele é viciado em adrenalina. Fala aí, Thiago. A gente não é? Você quer sentir aquilo ali, porque é legal tocar no show. Mas é verdade. Você tá tocando no show, é super legal. Eu fiquei até emocionado agora. Eu preciso te agradecer, porque assim, eu sou uma pessoa meio prolixa. E eu tô há 10 anos tentando construir essa frase que você acabou de falar. Ficou até emocionado. Mas a gente quer sentir adrenalina, porque assim, tudo isso que a gente falou, que é super difícil pra gente que é músico migrante, que tá vindo de outra cidade, que quer fazer o nosso rolê chegar, a gente sabe que a gente tem que chegar da onde tá saindo os alto-falantes. Então, descobrir onde que é isso no Brasil, qual que é o circuito, qual que é o festival, porque o alto-falante vai fazer eu chegar em mais gente que vai fazer isso aqui, dar suporte para isso continuar. Claro. Que é o que a gente gosta de fazer. Porque gravar disco é legal, mas tocar ao vivo é outro bagulho. E se você faz um ao vivo sempre igual, gente, todo respeito a todo mundo que ensaia, não estou criticando vocês. Mas para mim, é muito difícil. Sei lá, vou pegar uma gig que eu vou fazer 5 shows. Eu fiz agora uma última gig que eu fiz 4 shows um dia após o outro. No último show, cara, que eu já tava assim... Galera de Quilmes maravilhosa, mas assim, eu já tava tipo assim... Cara, será que eu vou conseguir entregar o que eu... Porque é bom descansar pra você conseguir estar nesses lugares da improvisação confortáveis. Não sentir que eu tô repetindo rima que eu joguei ontem. Tipo, joga a mão pro ar, não sei o que, rap nacional, instrumental. Não quero fazer essas coisas. Eu quero chegar a um freestyle que eu cantei uma melodia ou que eu fiz um negócio que a pessoa, opa, tá lá fumando beck, tá lá conversando. O que essa menina tá falando? Nossa, muito da hora. E aí a gente se conecta. E aí essa troca de energia vale a pena, porque eu, não vim aqui à toa, tá ligado? Não vim aqui repetir meu CD, sabe? Então eu acho que eu gosto da improvisação porque ela me desafia. Tem dias que são ruins, e eu acho que os dias ruins não é que eu errei na improvisação. Eu acho que eu vi os meus limites. Eu preciso melhorar isso aqui. Eu quero falar muito sobre isso, porque eu acho que a improvisação também, eu que trabalho com rima, é muito sobre uma coisa... emocional, uma terapia. Às vezes eu chego lá e falo o que eu precisava falar no dia. E às vezes não tá bem organizado isso. Então eu vou, tipo, cair meio prolixa num temão.
que era, sei lá, tô puta com o racismo que eu passei no aeroporto, sabe? E aí eu vou falar que não era do jeito que eu queria falar. Então, o Fria Biayala, que é um disco que eu fiz de improvisação, foi meio que isso. Sim. A gente fez 2 horas de gravação, de improvisação. O Kiko tocando sax, o Fio tocando baixo, o Vitor, que é o meu companheirão de batera também, que a gente sempre gosta de improvisar junto. Tem um outro que é o meu freestyle favorito, quem quiser procurar, chama Vrum Vrum, do Sesc Pompeia Femina, tá no YouTube, a gente produziu durante a pandemia. São 10 minutos de freestyle que, cara, eu não sei como é que eu cantei aquilo lá. Acho que eu tava precisando muito, senti aquela adrenalina e o prazer ao mesmo tempo. E o Fria Biayala foi isso também, a gente ficou 2 horas cantando e eu peguei as melhores meia horas e fiz uma ediçãozinha. E fiz um disco de freestyle, todo mundo... Na época eu lembro que eu falei com o Emicida, eu falei, amigo, eu vou lançar um disco de freestyle. Ele, tu é doida mesmo, né? Um disco de freestyle. E eu não queria mostrar que, tipo, ai, gente, tô com preguiça de escrever. Eu queria... Porque muita gente critica o Jay-Z, falando, o Jay-Z chega lá, não escreve. Cara, caneta muito fazendo vários freestyle. Dá pra canetar muito, sabe? E aí eu fiz umas coisas bem loucas lá, gostei. E o grande desafio foi editar e lançar. Então eu acho que é uma linha pra gente entrar em vários lugares, que eu ganhei um prêmio com esse EP. Eu nem imaginava. Muita gente não conhece, não gosta, porque é isso. Não foi uma mega captação, todo mundo tocando junto numa salinha desse tamanho. Foi o que dava pra fazer na pandemia. Mas me levou pra um lugar de tipo assim, cara, fui uma mina que gravei um disco de freestyle. Pronto, próxima, quero fazer outras coisas, sabe? E eu acho que também, finalizando assim, o que eu mais gosto do freestyle, que ele tira a gente disso que a gente fala, dessas caixinhas. Ele dá uma liberdade de experimentação. E eu acho que a vida ainda, um pouco fora da tela, um pouco fora da IA, que já tá fazendo rap, e tudo isso que a gente tá vivendo, o freestyle, ele não tem como ser, você não tem como ser pego. Isso é muito doido, né? Então é um risco que os músicos, quando estão bem entrosados também, quando a banda faz freestyle, caraca, é um orgasmo puro, né? Aí você tá tipo, nossa. E aí aquela hora você soprou isso e eu cantei assim. Cara, nunca mais vai acontecer, sabe? Sim. Não dá pra reproduzir. A gente já tentou reproduzir essa faixa Rum Rum num show no CCSP. Deu tudo errado. Foi com outra coisa, foi legal, mas tipo assim... Amigo, vamos fazer. De tanto que a gente tinha ouvido freestyle, a gente achou que a gente ia conseguir reproduzir, porque ele tá gravado. Não consegue. Cara, você falou do Emicida. Teve uma época que eu inventei de fazer um show com ele, que era eu, ele e o Rodrigo Campos. E a gente ia tocar o repertório dele nessa formação minimalista. E a gente começou fazendo na casa de Francisca. Ai, que tudo. E aí eu falei com ele, eu falei assim, o final... Eu falei assim, o final vai ser o seguinte. A gente vai puxar uns sambas aqui, tipo uns refrão, uns primeiras de samba, e você improvisa em cima do tema de cada música que a gente puxar. E ele? E, cara... Tranquilão. Não, tranquilão. Jeitinho do Leandro. Você sabe quando que deu ruim? Porque a primeira vez que a gente foi fazer, eu combinei umas coisas com o Rodrigo e tal, e eram 2 noites, e aí a gente fez. Na segunda noite... A hora que a gente repetiu a sequência... Já aprendi. Ele... É horrível, né? Porque, cara, isso... Você ficou esperando o outro. Porque aí ele falou assim, cara, não faz isso nunca mais. Porque, assim, eu fico querendo improvisar, aí inevitavelmente me vem na cabeça o que eu fiz ontem, e aí já me atrapalha, porque é um improviso real oficial. Quem acha que tem ali umas coisinhas... Né, tem umas cartas na manga ali e tal. Não tem, né, cara? Não tem. Acho que quando a gente usa esses vícios da improvisação, fica ruim. Até no rap, assim, quando você já tem uma rima fácil, assim, pô, coração com ação, nunca vai errar. Mas aí você tenta encaixar o óbvio numa frase complexa, fica uma bosta. É difícil mesmo. E, cara, eu acho que é muito sobre o que você falou também, que, assim, tem dia que dá ruim. Dá ruim. E eu acho... Nós não somos IA, que bom. Exato. E assim, não tô dizendo isso romantizando, mas eu acho que isso é uma coisa poderosa, assim, como se diz assim, um statement, né? De que, cara, é isso, a gente vai errar, vai dar ruim. O que gente é statement? Desculpa. Cara, me faltou... Sabe quando você quer dizer algo, assim, afirmar algo, assim, no sentido de, tipo... A improvisação é isso, Não, né? e assim, e a coisa de estar em cima do palco e falar, cara, eu não sou
um ser humano diferente, de outra casta. Eu não sou o fodão, porque eu sei criar rima na hora. Entendeu? Você vai ver aqui, vai ter hora que vai dar ruim, e todo mundo tem que participar disso também. Eu sou quando dá ruim. Eu já... Gente, é isso, deu ruim, errei, gaguejei, nananã, e é isso. É muito legal, porque o MC é sobre ego, né? E isso... Quanto mais foda você fica no freestyle, maior o ego do MC de batalha. Porque aí ele se sente o imbatível, o que resolve qualquer rima, qualquer hora, com as pessoas gritando, mesmo depois de ter sido atacado, xingado numa coisa que pode ter acionado gatilhos. Então o MC de batalha, que lidar com a treta, né? Ele ainda vai ficando mais frio, e quanto maior, mais foda, mais ego. E aí quando você erra... destrói seu ego, assim, na sua picota. E aí você tem que se levantar. Porque senão vai ser um vexame total, que isso muda a carreira de muita gente. Que é, aquela vez que o fulano de tal gravou, que tomou um salve do outro, assim, na batalha, kkkk, pra sempre. Isso é foda. Então, a mesma coisa. Tipo, o freestyle, ele é um risco também sobre abrir as portas pro público do seu pensamento. E isso exige também que a gente esteja sempre em desconstrução. E eu sou totalmente contra falar, o artista tem que ser perfeito, nossa, não pode errar, exato, nunca erra. Exato. Eu dei essas frases, nossa, a Brisa Flow maravilhosa, nunca errou. Gente, eu erro pra caralho, erro toda hora. A questão é que eu tô tentando aprender sempre, né, com os meus erros, com os erros dos outros. E acho que o freestyle é muito isso, porque aí você vai dar uma opinião, por exemplo... Que opinião você tá dando, como que ela vai ser julgada pelo público. Então, por isso eu não gosto muito de batalha, porque eu sou uma pessoa extremamente, assim, vai falar, eu já vou ficar bravona, se me xingar minha teta, se xingar minha teta poderosa de amamentar, se xingar meu nariz, já vou falar, sabe? E às vezes eu acho que eu prefiro falar sobre outras coisas, então eu não fui muito pro lado da batalha. Eu acho que eu fui pra esse lado de poder brisar, né, Brisa Flow. E eu acho que isso é uma coisa tão gostosa que tem que ter no show, cara. Eu acho que é uma cartada na manga, igual você falou, no sentido assim de, abriu portas pra muitos lugares. Chama aquela lá que faz a rima na hora. Chama ela, aquela doidinha lá, a Brisa. Aí você chega, fala umas coisas, a pessoa, que da hora, agora faz outra rima aí. Quantas vezes não entrei no Uber e o cara pediu pra fazer uma rima na hora? Então, assim... Foi uma forma até quando eu dava aula, sabia? De chegar na sala de aula quando tava o caos e começar, e não sei quem vai sentar, e não sei quem, nananana. E aí galera, olha, legal essa professora de música hoje, ela rima. Então, realmente freestyle, ele tem esse poder, né? Encantador. É uma encantaria, né? É uma coisa de mago mesmo. Cara, você se considera primordialmente rapper? Olha, essa pergunta é babado. Eu acho que eu sou rapper também. Eu acho que, primeiramente, eu me considero um ventinho que canta, sopra. Acho que hoje em dia, quanto mais velho eu vou ficando, mais eu vou entendendo, assim, como que as coisas começaram. Então, antes de ser rapper, eu já cantava, inventava música, brincando na rua. E, igual eu falei, no Rio das Velhas ali, que eu matava a aula. Não façam isso, mas eu matava a aula lá e ficava lá, inventando freestyle. E quando eu conheci o hip hop, foi uma forma que eu me identifiquei pra reproduzir um padrão de canto com rimas. E achei no hip hop uma escola, porque o hip hop é uma escola de formação, de pensamento. Racionais foi pra mim literalmente histórico. Então, foi muitas coisas importantes que me fazem com muito orgulho falar, para além de rapper, eu sou MC. Então, acho que sou MC, com certeza, mestre de cerimônia da cultura hip hop. E outras coisitas mais que eu gosto de trazer, porque eu acho que o hip hop, ele é uma base, né? Quando a gente fala, o hip hop é base. Eu acho que ela é base estrutural nesse sentido de abrir campos pra hoje, sei lá, acho que eu só fui querer estudar música mesmo por causa do hip hop. Porque eu gostava tanto de rimar que eu falava, cara, tem que ter uma forma de trazer isso pro rolê das artes. E isso se tornar uma forma de ensino no Brasil, porque olha só como eu aprendi através do rap inglês. Fui estudar as letras do Tupac, fui estudar Lauryn Hill, depois eu aprendi sobre rítmico, motivo rítmico, depois eu fui aprender sobre BPM, tantas coisas que eu aprendi sendo MC. Então, eu acho que vem daí esse grande amor pelo hip hop e gratidão. Mas eu acho que eu também, assim como o hip hop possibilita você conhecer outros mundos, eu acho que assim como o freestyle abriu lugar para eu ir, o hip hop também abriu muitos campos, né? Eu conheci a Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop a partir daí. Aí eu comecei a cantar mais em eventos.
Depois, a partir disso, eu conheci o movimento indígena do rap, que eu nem sabia que tinha, né? Olha só. E aí eu conheci, tipo, outras pessoas que fazem rap sendo indígenas de etnias completamente diferentes da minha. E aí fui entendendo que o hip hop ele é tão grande, assim, na América Latina, que ele tem campos com cúmbia, com reggaeton, com jazz, com neo soul, com funk, com trap. E poder transitar nisso, assim, conforme eu vou sentindo, gostando de botar uma flauta, agora eu vou botar uma coisa mais eletrônica. E saber que essa familiaridade de audição já existe, que ela não tem fim, ela é infinita. A gente pode reproduzir isso infinitamente, isso que é o louco. Pro hip hop se manter, ele tá se inovando. E tá a música, o rap, né, que é a música que o MC do hip hop canta mais no Brasil, ela tá tão, hoje em dia, diversa, né? A gente tem rap com samba, rap com jazz, rap com trap, drill e tantas variações, que é a forma que a gente também conseguiu de ficar na indústria, né? Porque se a gente não inova, a gente acaba dentro desse mundo de single todo, 100 singles por dia. Tem essa parte prática da vida que é isso, né? Você tem que lançar coisa. É o jogo, né? Fazer não é um problema, né? Tá trabalhando com música nunca é um problema, né? A obrigação de formatar as coisas, de transformar isso em produto e tal, e isso é um problema e é uma coisa que é isso, é uma constante da Você acha que a gente tá em crise na nossa profissão no Brasil? Na questão de composição, que você é mais do sopro, assim, mas analisando musicalmente, você acha que a gente tá num momento de crise? Porque eu vi ontem uma mana dos Estados Unidos falando que ela acha que a composição do rap nos Estados Unidos tá em crise, porque não cabe mais no mundo que a gente vive hoje falar de carros, mulheres, dinheiro, sendo que a gente tá vendo o atual momento colapsador do mundo, né? Isso é histórico também, né? As pessoas pegam coisas que deram certo em algum momento e vão tentando reproduzir aquilo como se fosse uma fórmula, como se fosse a receita do bolo, né? Enfia igual o capitalismo, né? Exato, e eu acho que aí, especialmente dentro do universo do hip hop, do rap, isso não cabe. Você precisa justamente estar... O olhar precisa estar atento, estar atualizado, porque é isso, o próprio Racionais, que assim, não lança uma disco escola, toda hora, né? Não, que é uma grande escola que fez muita gente rever o que... Né? Eu reaprendi o que era o Brasil ouvindo Racionais. Sim. E foi muito importante naquele momento, e depois de um momento também, os caras mesmo reconhecerem e falaram assim, ó, tem umas paradas aí que estão desatualizadas e a gente precisa... Que é o que eu falei, o artista não é perfeito. Né? Isso é fantástico, né? É muito sobre isso, assim. Eu acho que, assim, a crise é o mercado, é o formato, a crise é o boleto, entendeu? Exatamente, a crise é o boleto. Mas eu acho que, criativamente... A crise é a falta do Pix, né? Pro artista poder ser livre e fazer o que ele quer, né? Mas, cara, eu acho que, em termos de conteúdo, de gente fazendo coisa, de gente criando... A gente tem muito no Brasil, Eu acho que, cara, no mundo inteiro, eu acho que é isso. Eu acho que a crise é do destaque, né? O destaque ainda, acho que pra combinar, assim, com o neoliberalismo que produz, ainda tem sido para as pessoas que estão falando muito desses discursos que já tá saturado. Mas é porque eu falei sobre isso porque lançamento, né? Porque às vezes eu acho que a gente fica nessa obrigação... E eu tenho esse ritmo de 2 em 2 anos, e aí eu fiquei pensando, cara, 3 anos não lancei um disco. Aí quando eu me vi na lógica de me obrigar a lançar um disco, falei, peraí, tá errado isso aqui, não é pra ser. Aí eu vou lançar single, vou sentir a música nascer. Porque eu acho que o disco, eu pelo menos que tenho, sei lá, tenho 3 discos, né, e 2 EPs. Eu penso, assim, que o disco, ele é igual uma gestação. Vai ficando chato no final. Que vai ficando que você quer que saia logo. Vamos lá, né? Cadê esse disco? E aí você vai vendo, tá quase, falta não sei o que lá aprovar a capa, e o release, e o pré... E já foi um trampão pra fazer o disco, né? Então eu quero fazer um disco. Minha preocupação em 2018 com o Selvagem como Vento era porque a gente tava entrando no governo de Bolsonaro, que ele tinha acabado de ser eleito. E eu fiz a Fique Viva nesse contexto, que eu já tava assim, meu Deus. Brasil reaça, né, essa volta desse ciclo de reaça e de pós-ditadura. E agora eu sinto que no Brasil a gente tá vivendo um outro governo de esquerda, mas a gente ainda tá lidando com todo esse movimento que ainda existe. Sim. E qual que é a importância disso? Eu penso muito nisso, assim, cara, o que eu vou escrever, né, pra esse momento, assim. Então, eu acho que enquanto eu tiver sentimentos, eu vou lançando single, que é o que eu tenho feito. Eu lancei Rosas Brancas agora.
Mas eu quero muito parar pra fazer um disco e que esse disco saia um pouco... Eu quero me permitir, que é uma coisa que eu acho que durante muito tempo eu não fiz, que é sentir o que eu quero escrever mesmo, sem estar tanto preocupada com boleto. E porque a gente é mãe, tá preocupada com boleto e outras coisas, né? Mas preocupada também, tipo, quando eu vejo a obra do Naná Vasconcelos. Ele não parava de lançar coisa, cara. Mas não eram discos mega elaborados pra ser o disco mais ouvido do ano. Eu acho que era muito o que ele e muito improvisado, muita coisa que ele tava a fim de fazer. E contribuições. Então eu quero contribuir também. Eu fiquei pensando muito nisso. Quero sair um pouco dessa coisa só brisa flow. Por isso também chamar músicos pra tocar comigo. Acho que agora eu tô na fase de escolher músicos pra gravar junto também, sabe? Tipo, poder fazer coisas tocando, poder fazer coisas, introduções grandes, sabe? Intro, coisas que a gente não tem muito mais. Adorei o disco da Lued de Luna, que tem um mega instrumentalzão no início, abrindo. Eu falei, é isso, é sobre isso, sabe? E é assim como ela, tudo que a gente tem que fazer pra poder chegar nesse lugar confortável de fazer o disco que realmente quer. Eu vi ela falando que ela tá muito feliz, que é o disco que ela queria fazer. Então eu quero ter esse sentimento, assim, que essas mulheres também estão conseguindo criar na música. E outras também, né? Vi o documentário esses dias da Karol G, que é uma mulher que já tá muito mais no mainstream, assim, da América Latina do que nós todas, assim. Mas que também tá na luta de construir o que ela quer fazer. Então eu acho que é o grande desafio nesse jogo, né? Fazer o que você quer e jogar o jogo pra inserir sua jogada, né? É, com certeza. Uma coisa que é um assunto recorrente aqui, uma parada que eu já falei e outras pessoas já falaram, né? A gente fica um pouco à mercê da crueldade do algoritmo disso. Eu falo assim, uma hora você quer lançar, a outra hora você não quer. E artisticamente tudo bem a gente viver essas contradições e viver, sabe? Tipo, agora, cara, eu quero fazer 20 stories hoje. Hoje eu não quero fazer nenhum. Eu sou assim. Mas cara, porque... Você tá bem, Brisa? Eu falei, a gente é assim, cara. Tem dia que, pô, você quer sair, você quer desbravar o mundo. Tem dia que você quer ficar debaixo da coberta. É normal, mas aí a gente fica nessa lógica... Bater ponto na rede é foda. A gente fica... Exato, a gente fica nessa lógica. A gente não vai ter essa consciência agora, mas eu acho que daqui a alguns anos... Eu também acho. As pessoas vão conseguir identificar isso. Falou assim, olha só, tava pensando nisso nesse momento. Por isso que eu penso, diz que é documento. Mas ao mesmo tempo eu acho isso, né, essa visão do Naná Vasconcelos também me agrada muito. Adoro assim, também. Vai, grava e lança. Foto. Vou tirar foto desse momento e tal, porque, cara, quem nunca fez um disco, quem não é músico, quem nunca participou de um disco, vocês não sabem o que é. Assim, a hora que o disco tudo é lançado, acontece. Que você vai ouvir pela primeira namoros vez, novos. O artista não quer mais saber desse negócio. Assim, e a vida pessoal. Né, já é uma doideira, porque a hora que sai o disco, você já ouviu o disco 1 milhão de vezes, já passou pela mix, já passou pela master, e escolhe capa. Fez pra 10 crush, já não fala com o crush. Aí nada daquilo faz mais sentido. Aí né? a gravadora mete louco, não paga os royalties. Tem isso também, viu, gente? São todas essas coisas. Cara, nossa, dava pra gente ficar muito tempo aqui. Mineiro é assim, né? Não tem como. Na portinha de casa, parece que nós dava pra ficar muito tempo aqui. Inacreditável que é a primeira vez que a gente tá trocando ideia. Eu também tô abismada. Agradeço muito, porque assim, sou fã do seu trabalho, acho que você constrói umas coisas muito legais, que é difícil, né, a gente fugir dessa lógica orquestra e instrumentista no Brasil, e ao mesmo tempo falar de música popular e falar sobre música mineira, né, de alguma forma, porque por mais que as pessoas achem que a nossa música não é regional, e eu nem gosto desse termo regionalista, mas a gente tem a nossa riqueza de lá que, quando a gente se admira, vê você, vê o FBC, vê o Djonga, vê a Clara Lima, a gente vai vendo, eu vejo uma semelhança com cada um pouquinho ali de Minas, né, você vê de onde vem essa raiz musical, então satisfação tá aqui, você é do sopro também, então poder falar de sopro também, da hora, obrigada. E conte comigo, viu? Ó, tô deixando aqui quando eu lançar no ar disco, a prova, eu vou vir aqui. Está aqui, fazer conte comigo. audição. Sempre, cara, é um prazer demais, é muito incrível. Fiquei até emocionado aqui em alguns momentos desse papo, foi um prazer enorme contar contigo aqui hoje. Gratidão, gente. Charto Mai, obrigado a todo mundo aí que assistiu, ficou aqui brisando comigo, com o Thiago. É isso aí, encerrando o episódio número 69, que contou com a participação da multiartista Brisa Flow, um papo
muito engrandecedor em muitos sentidos. Eu mesmo fiquei emocionado em alguns momentos. Foi uma aula e foi um privilégio ter contado com a participação dela aqui. E lembrando que este, assim como todos os outros episódios do Sabe Som, geram uma playlist. O link da playlist você encontra na descrição do podcast, no seu player preferido, e você encontra nessa playlist os artistas e as músicas citados aqui no nosso papo. Sabe Som tem roteiro, trilha sonora e apresentação minha, Thiago França. A direção é da Camila Salmásio e a produção da Letícia Holanda. Captação de imagem da Marina Ortega e técnica de áudio e sonorização da Lua Gattinoni e do Adilson Oliveira. A identidade visual é do Rafael Canoba e aqui no Brasil de Fato a coordenação das redes sociais fica com a Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV da Muniz Ravena, a direção executiva da Nina Fidelis. Lembrando que você ouve o Sabe Som no seu player preferido, na Rádio Brasil de Fato no 98,9, toda sexta-feira às 10 horas da manhã, ou pelo site do brasildefato.com.br ou pelo canal de YouTube. É isso aí, valeu e bons sons.